Então, pessoal, está começando agora mais uma aulinha do Alicerce TV. Bom dia, seja lá de onde você estiver nos assistindo hoje. Galera, vamos ligar o microfone para dar um bom dia para o pessoal do Brasil todo que está em casa vendo a gente. Bom dia! Bom dia! E hoje, pessoal, aqui na nossa turminha do G1, a nossa aula é de matemática. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, não nos conhece, meu nome é Milena. E meu nome é Patrícia, pessoal. Bem-vindos à aula. E hoje, pessoal, como a Letícia bem estava lembrando, a gente vai continuar o nosso papo sobre medidas e grandezas. E hoje a gente vai relembrar o que a gente viu na semana passada e vamos falar sobre algumas medidas novas. A massa, a temperatura e o tempo. Vão aprender um monte de coisas super importantes para a vida que a gente vai usar pra caramba. Assim que a gente aprender, vamos começar a entender também quando outras pessoas usam. E para nossa aulinha, a gente vai precisar de lápis de escrever, borracha, apontador e caderno. Então, vamos conferir se o nosso materialzinho está todo aí com a gente, se temos tudo que a gente precisa. Se não tiver alguma coisa, vamos correr para pegar. E aí, pessoal, agora vamos fazer o nosso Mindfulness. E o que é Mindfulness? O que é essa palavra? Alguém pode, já que eu sempre falo a mesma coisa aqui, de um jeitinho meio diferente, alguém pode me falar o que é o Mindfulness? A gente poder relaxar. Para relaxar, mas vamos levantar a mãozinha. Cauã levantou a mãozinha primeiro. Fala, Cauã, você quer falar alguma coisa ou quer responder a pergunta já? Sim, eu vou falar. Ai, É fala. porque mindfulness é pra gente relaxar, pra gente ficar tranquilo, fazer uma respiraçãozinha, imaginar o que a gente é, esticar os Muito braços bom. do lado pro outro. Muito bom, Cauã. E, gente, e no Mindfulness? A gente faz o Mindfulness para a gente ficar pensando no futuro, no passado ou no presente? No presente. No presente? E por que não é bom a gente ficar vivendo pensando no passado ou no futuro? O tempo todo, assim? O que vocês acham? Se eu tô aqui com vocês, mas a minha cabeça tá só no que eu vou fazer hoje à tarde. Ou no que aconteceu ontem. Que a gente tá fazendo o alicerce. Só que a gente não fica prestando atenção, chega a atividade, não sabe o que fazer. Pois é, e na própria vida, né? Além da aula que a gente usa, na nossa vida também. Vai fazer tudo errado. Pois é, a gente não vai curtir, não vamos aproveitar o que a gente está vivendo, né, pessoal? Além que a gente pode ficar mais nervoso também, né? Meio ansioso, pensando em coisas do passado e do futuro, meio triste, não é mesmo? Então, pessoal, vamos lá fazer o nosso Mindfulness de hoje. E agora, então, pessoal de casa, vamos acompanhar a gente também nessa nossa prática de hoje do Mindfulness, nesse dia lindo que a gente vai desacelerar um pouquinho para o nosso corpo, para a gente ficar mais tranquilo. A gente vai começar sentando bem retinho, onde você estiver, seja na cadeira, no sofá, onde você estiver nos assistindo. Senta bem retinho, com as suas pernas para baixo e vai fechar os seus olhinhos. E aí você vai pegar as suas duas mãozinhas, vai colocar elas bem na sua barriguinha, como se você estivesse segurando a sua barriguinha, mas sem fazer força, tudo muito levinho, muito levinho. E a gente vai fazer uma respiração profunda. Vamos puxar o ar pelo nariz. E vamos soltar o ar pela boca. De novo, puxar o ar pelo nariz. E soltar o ar pela boca. Vamos continuar fazendo essa respiração. E a gente vai sentir o movimento que a nossa barriguinha faz quando a gente respira. O nosso corpo todo se move junto com a nossa respiração. A gente está se movendo o tempo inteiro. A gente só não percebe isso.
Assim como a gente não percebe quando a gente está respirando. Puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Vamos lá, Heitor. Puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. A gente vai prestar atenção agora no movimento que a nossa barriguinha está fazendo, junto com a respiração. Colocar a nossa atenção ali. Inspiramos e a barriguinha encheu. Expiramos e a barriguinha esvaziou, diminuiu. Inspiramos e a barriguinha encheu. Por último, expiramos e a barriguinha diminuiu. Agora a gente pode abrir os nossos olhinhos. Vamos esticar um pouco o nosso corpinho. Cabecinha um pouco para o lado aqui, botar a minha mão bem nas minhas orelhas. Puxar para o ladinho, assim. Sentir esticar o pescocinho. Agora puxa para o outro lado. Vamos esticar esse pescocinho que fica horas sentado. Ó, rodar os ombrinhos para frente, assim, para os ombros não ficarem duros, estressados, contraídos. Ó, tem que rodar tudo, hein? Tentar trazer o ombro aqui na orelha. Isso. Agora para trás, vamos rodar também. Isso é muito bom para a gente relaxar, gente. Chegou da escola, tá cansado de ficar sentado, de estudar, a gente roda um pouquinho. Agora abre os braços como se estivesse acordando, se espreguiçando. Muito, muito, muito. Estica tudo. Vamos, Cauã, estica esses bracinhos, Cauã. Estica, estica, estica. Ai, 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 foi. É que eu tô com o braço, é que eu tô aqui com 20%, então fica difícil de você ver aí, então eu tô com 20%. Eu fui Mas pelo conforme a ombrinho. aula eu vou fazendo assim, ó, conforme a aula eu vou ficar com 100%. Ai, eu amei, gente. O Cauã hoje ele vai se mostrar aos poucos, entendeu, pessoal? Cada pouquinho que eu conseguir entender, eu vou fazer isso aqui. Passa um tempinho, mais 5%, mais 10%, a gente vai chegar lá, Cauã, tenho fé, tenho fé. E agora, pessoal, a gente vai entrar na nossa parte de habilidades para a vida, que é uma parte que a gente adora também, que a gente sempre conversa pra caramba. Então, vamos lá, ver o que o Garoto trouxe pra gente hoje. Você que está assistindo a gente de casa, vem com a gente para a gente ver o que temos para hoje. E hoje, gente, a nossa reflexão, porque a gente sempre gosta de refletir, né, nas habilidades para a vida, é sobre o que é mais importante na vida. É uma pergunta, gente. O que é mais importante na vida? A gente vai levantar as nossas mãozinhas para responder, para a gente conseguir se escutar, tá bom? Então, primeira pergunta, pessoal. Para você, o que é uma vida boa? O que você acha que uma pessoa precisa para ter uma vida de sucesso? Vamos pensar um pouquinho? O que a gente acha que uma pessoa precisa para ter uma vida de sucesso, para ter uma vida boa? Vamos levantar as mãozinhas. A Aninha já levantou. Quem quiser responder mais para a gente aí, fazer nossa rodinha de conversa, levanta a mãozinha. Eu vou escrevendo as respostas aqui no quadro. Fala, Aninha. O que você acha? Seu microfone está desligado, linda. Quando cresce, primeiro a gente precisa estudar. Quando crescer, a gente já compra a nossa casinha e trabalha, realiza o seu sonho. Isso aí, então, é uma vida boa, uma vida de sucesso, Aninha? vida boa. Boa. Muito bom, meu amor. Muito bom. Obrigada, querida. Agora, Cauã, para você. Cauã, o que é uma vida boa, uma vida de sucesso? Ó, vida de sucesso. Ser rico. Super famoso. Restaurantes chiques. Mas para ele conseguir fazer tudo isso, ele precisa ser criança, viver, estudar,
depois passa pela faculdade, pré-faculdade, depois por uma outra faculdade, que eu não sei o nome, esqueci. Aí depois você ganha uma casa, aí você tem que trabalhar, ganhar um emprego, você precisa trabalhar para ganhar uma casa, para depois você mobiliar, depois que mobiliar você precisa, você vai trabalhar mais para ficar mais rico ainda, para depois fazer um montão de coisa que ele quiser, ser youtuber, o que ele quiser. Quando ele tiver velhinho, ele pode fazer o que ele quiser. Quando ele tiver velhinho, praticamente. Muito bom, Não é nem Cauã. adulto, é velhinho. Letícia, fala pra tia, o que você acha que é ter uma vida boa? O que você acha que uma pessoa precisa ter uma vida de sucesso? Vida boa. É. Tipo, o que você acha que pode ser pela segunda pergunta. O que você acha, meu amor, que uma pessoa precisa para ela ter uma vida de sucesso? Tipo assim, nossa, essa pessoa ela tem sucesso, ela tem uma vida de sucesso. Ou, para ter uma vida de sucesso, eu preciso. RICO. RICO, rico. Não, rico não. É o quê? Rico não. Milionários. Milionário. Tem que ser milionário. Mais alguma coisa, Letícia? Ou só isso tá bom? Já resolve os problemas tudo? E também, deixa eu pensar. E ter um carro mais caro do mundo. Não, o carro mais caro do mundo não. O carro de ouro. O carro mais rápido do mundo, versão de Carro de ouro. Carro de ouro. Carro de ouro. Mas o que precisa? Para ter uma vida de sucesso, Letícia. Sabia Não que precisa ser a vida de mais sucesso do mundo também. Pode ser uma vida de sucesso. Um restaurante. Não, restaurante não sei. Comer em restaurantes assim ou ter um restaurante assim? Comer em um restaurante bonito. Restaurantes Eu já bonitos. comi em um restaurante bonito. Que chique ela. Precisa de mais alguma coisa, Letícia? Para o que você acha que é ter uma vida boa? Tá. Uma vida boa. 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 E também ter uma escola. Ter uma boa escola. Ter uma boa escola. E uma boa faculdade. E entrar na faculdade pública. Que legal. Não. Tá vendo, professora Milena? Então a gente já está no caminho para estar numa vida boa. Pois é, eu e tia Paty, a gente estuda em faculdades públicas. Gente, agora eu vou dar continuidade aqui. A nossa atividade para a vida já abro para vocês falarem mais. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né? A gente, principalmente nessa idade, e quando a gente vai ficando mais velho também, adolescente, a gente escuta muito sobre ter uma vida de sucesso, né? Sobre, faz tal coisa para ter uma vida de sucesso, você precisa ser muito famoso. Ou para ter uma vida de sucesso, você precisa ser muito rico, ganhar muito dinheiro. Você vai ter uma vida boa, uma vida de sucesso. Ou você precisa ter um trabalho muito importante para ter uma vida boa, uma vida de sucesso. Então, às vezes, a gente cresce muito ouvindo isso, né? Como se fama, né, dinheiro e ter um cargo muito importante fossem as coisas mais importantes da vida. Como se isso por si só fizesse a vida boa. Mas isso não é bem verdade, né, gente? Porque se fosse assim, pessoas ricas, pessoas que têm muito dinheiro, elas, por exemplo, não ficariam tristes, não teriam problemas. E não é a realidade. As pessoas, muitas vezes, elas têm dinheiro, elas continuam. Todo mundo que tem dinheiro continua tendo problemas, continua tendo várias questões, às vezes tendo inseguranças, tendo baixa autoestima. A gente só não sabe disso, porque a gente vê uma versão que parece muito boa. Mas a gente vê que isso não é, então, solução. E aí tá bom, gente. Beleza, falam que uma vida de sucesso é a gente ter dinheiro, ter um cargo importante, ou ter fama.
E essas coisas ajudam a gente. A tia não está falando que, poxa, realmente, tem várias coisas que se a gente tiver dinheiro, a gente consegue fazer. Além de comprar coisas caras que a gente vai se divertir, como a TV de 55 polegadas do Cauã ou um Mustang do Pedro, por exemplo, a gente pode comprar presentes para nossa família, pode comprar um carro, uma casa para nossa família, levar eles para viajar, a gente pode fazer coisas legais para outra pessoa, ajudar pessoas que não têm muito dinheiro. A gente, com dinheiro, a gente pode fazer muita coisa pela gente e pelas outras pessoas. Então, a tia não vai falar aqui que ganhar dinheiro na vida não é importante, porque é uma coisa que permite a gente fazer muita coisa. Mas a gente vai trazer aqui que isso não é tudo, que tem outras coisas muito importantes na vida também, que às vezes a gente esquece um pouquinho, né? Quando a gente vai crescendo, justamente por a gente ouvir muito que só dinheiro, que só o cargo que a gente tem é importante, que só ser conhecido é importante. E aí eu trouxe algumas coisinhas aqui que também são muito importantes, tão importantes ou até mais importantes do que qual é o seu trabalho, do que quanto você ganha, para a gente ter uma vida boa, uma vida de sucesso. Olha o que eu trouxe também, gente. Vamos pensar um pouquinho. Fazer o bem para as pessoas e para o mundo. Imagina, gente, se eu ganho um cargo muito importante, cresci, estudei, tenho um cargo muito importante, ganho muito dinheiro, aí eu tô lá ganhando dinheiro à beça, trabalhando para uma empresa, que essa empresa, ela acaba com a natureza, destrói um monte de coisa na natureza, deixa várias pessoas sem casa porque ela destrói a natureza e as pessoas moravam em lugares que dependiam de lá. Imagina, estou ganhando dinheiro, é uma boa profissão, mas eu estou fazendo mal para o mundo, estou fazendo mal para várias pessoas. Será que eu vou estar tendo uma vida boa, uma vida de sucesso? Ou que eu vou me sentir um pouco mal com isso? Não vai ser tão legal, né? Ou imagina, uma pessoa que vai ganhar dinheiro, vai o quê? Assaltar outras pessoas, ou fazer coisas que são ilegais, que são crimes para ganhar dinheiro. Vale a pena ter dinheiro dessa forma? Não vale a pena ter dinheiro dessa forma, porque vai trazer vários outros problemas. Gostar do que você faz. Galera, levanta a mãozinha quem já ouviu aqui que tem que crescer médico, porque médico ganha dinheiro. Ou tem que crescer e ser advogado, porque é advogado que ganha dinheiro, gente. E, gente, escolher. Muitas pessoas, às vezes, acabam escolhendo profissão que não tem nada a ver com elas, que elas nem gostam. Que a família fala que tem que fazer, porque a pessoa acha que, às vezes, é a única forma da gente ganhar dinheiro. Aí a gente imagina. Exemplo. Davi morre de medo, de agulha, de sangue, quase que desmaia se vê alguém tirando sangue, alguma coisa assim. Aí Davi pensa, não, para ter dinheiro, para fazer as coisas, eu vou virar médico. Davi ia dar certo. É um exemplo só. Eu sabe o que de ter medo, as coisas que eu tenho mais medo? Mas agora, o exemplo não é real, é só um exemplo. Imagina, Davi, se você morre de medo de agulha, morre de medo de sangue, não aguenta ver um machucado. O sangue eu não tenho medo, não. Mas que eu tenho medo de agulha. Então, ia dar certo o Davi, se por exemplo, que não é verdade, o Davi tem muito medo de sangue, muito medo de hospital, ia dar certo o Davi virar médico? Se fosse só para... médico ganha dinheiro, vou virar médico então. Não. Talvez tenha várias outras profissões que tenham mais a ver com o Davi, nesse exemplo, né? De uma pessoa. A profissão que tem mais a ver com é bombeiro. É uma profissão muito legal, muito bom, meu amor. Mas isso agora, deixa eu continuar dando esse exemplo. Depois você fala um pouquinho mais com a gente. Ó, gente, temos um exemplo. Só ganhar dinheiro não ia gostar. Mas a pessoa de trabalhar todo dia, imagina. Ou, enfim, uma série de coisas, uma série de exemplos que a gente pode. Uma pessoa que ela não gosta, não sei, uma pessoa que ela, por exemplo, morre de medo de altura, ela vai ser feliz sendo piloto de avião, viajando lá nas alturas, mesmo que ela ganhe muito dinheiro? Não. Então, é importante a gente fazer o que a gente gosta, que se a gente faz o que a gente gosta, a gente vai se esforçar mais, a gente vai ficar mais feliz no caminho
E a gente vai ter dinheiro, porque quando a gente se esforça numa coisa que a gente gosta, dá para ter dinheiro em todas as áreas. Dá para ter dinheiro fazendo qualquer coisa que seja uma coisa que você realmente goste e que você se esforce. Saúde física, mesmo que a pessoa ganhe muito dinheiro, se a pessoa acaba com a saúde dela para trabalhar, ou se ela só pensa em trabalho, ou só pensa em estudo para crescer, e a saúde dela, a coluna fica toda complicada, e a saúde fica toda ruim. A pessoa, quando ela não está trabalhando, está se enchendo de remédio e tudo mais. Isso é uma vida boa? Uma vida de sucesso? O que vocês acham? Balançando a cabecinha, se sim ou se não? Não é uma vida de sucesso se a gente está acabando com o nosso corpo para a gente ter dinheiro para trabalhar, não é mesmo? Tempo livre. Ai, eu tenho dinheiro, eu tenho um trabalho legal, mas a pessoa não tem um tempo livre, que até o final de semana ela fica preocupada, tem 1000 coisas para fazer. Isso vai ser uma vida de sucesso legal, mesmo se ela ganha muito dinheiro? Se ela não tem um tempo livre para brincar, para ver os amigos, para estar com a família, vai botar a vida toda trabalhando, o que vai sobrar, né? Gostar de si mesmo. Aí eu botei em parênteses, mesmo quando as coisas não são como a gente queria. Não adianta, pessoal, a gente fazer tudo, a gente conseguir tudo, ter dinheiro pra caramba, se a gente não gosta de quem a gente é. Se uma coisa não sai como a gente queria, por exemplo, fui fazer uma apresentação, ou fui fazer tal coisa e não deu certo, errei muito, não sei o que lá, e a pessoa pensa, eu não sei fazer nada direito, nada que eu faço presta, eu sou muito ruim, não sei o que lá. Uma pessoa que não gosta dela mesma, que não importa o que ela faça, não gosta dela mesma. Essa vida vai ser boa? Vai ser uma vida de sucesso? Tem como isso acontecer? Não tem, gente? Então, antes até da gente pensar em ter um importante, ter dinheiro, até ser famoso, ser muito conhecido, tem várias outras coisinhas que a gente pode cultivar na gente, que a gente pode desenvolver na gente desde pequenininho. Para a gente crescer, a gente não perder o que é importante. A gente crescer e ter uma vida de sucesso. Uma vida de sucesso só porque a gente é rico, porque a gente vai ter um trabalho muito importante e ter dinheiro? Talvez também, mas também porque a saúde física vai estar boa, a saúde mental vai estar boa, a cabeça vai estar tranquila, a nossa mente vai gostar do que faz, vai ter tempo livre para curtir a vida além de trabalhar, vai gostar de si mesmo, mesmo quando as coisas não estão bem. Se tira uma nota ruim, tá tudo bem, eu não sou pior por causa disso. Se não consigo um emprego tão legal assim, tá tudo bem, vai melhorar, eu sou boa. Não aconteceu agora, mas vai acontecer depois. E fazer bem para as pessoas e para o mundo. São várias coisas que a gente pode cultivar na nossa vidinha desde agora, desde pequenininhos, né? E vocês de casa, o que vocês acham que é mais importante para a vida? O que vocês acham que é ter uma vida boa, uma vida de sucesso? E de tudo que a gente falou aqui, o que você adicionaria nessa listinha para ser uma vida boa, uma vida de sucesso para você? E não necessariamente para as outras pessoas, né? Então, continuando, pessoal, na última aula a gente falou sobre medidas e grandezas, falando de comprimento e capacidade. E hoje a gente vai continuar nossa aulinha falando sobre continuando falando sobre medidas e grandezas, mas vamos falar sobre massa, temperatura e tempo. Então, agora a Ali está aqui falando para a gente. Olá, pessoal! Na última aula, aprendemos o que são grandezas e medidas. Vocês se lembram do que essas duas palavras significam? Levanta a mãozinha, quem pode dizer? O que são grandezas e medidas? Lembram disso? Pedrinho, pode falar? Eu me lembro que grandeza, só de ver esse nome é coisas grandes. E medida é você medir. Medir. Eu comparar o tamanho. E posso comparar o tamanho de duas coisas diferentes, Pedro? Por exemplo, comparar água e peso do celular? Pode. Mas a água é uma capacidade, são litros. Tem como eu comparar? Aqui tem meio litro e aqui tem 200 gramas. Tem como eu comparar essas duas quantidades? Que você ia estar falando assim, o peso, assim. O celular tem dois, né? Não sei como fala, 2 quilos.
E a água Uhum. tem 7. Entendi. Se eu for comparar assim, tipo, unidades de medida diferentes, tem como, Pedro? Eu comparar tamanho com litros, ou litros com peso, ou peso com temperatura. Tem como comparar duas medidas assim? Ou tem que ser do mesmo tipo? Precisa ser tipo do mesmo tipo, né? Muito bom, Pedrinho. Muito bom, meu amor. Obrigada. Vou chamar a Letícia agora para me ajudar na outra resposta. Letícia, você lembra que são grandezas, Letícia? Grandeza, ser grande. Grandezas pode ser grande também. Grandeza é uma característica. É uma característica que um objeto ele pode ter ou pode não ter. Grandeza, vou dar uma dica, é uma coisa, é uma característica que diz que aquela coisa pode ser Liga o microfone aí, mozinho. Uma coisa pode ser medida. Medida. Por exemplo, esse celular, Letícia, ele tem grandeza? Eu posso falar se ele é grande ou se ele é pequeno, se ele é pesado ou se ele é leve? Posso falar essas coisas? Pode. Então, posso medir ele. Essa caneta aqui, ela tem grandeza? Eu posso falar? Ela é grande, ela é pequena, ela é leve, ela é pesada, ela tem 30 ml de tinta preta dentro dela. Eu posso medir coisas nela? Sim. Então, gente, tudo que a gente pode medir no nosso dia a dia, inclusive a gente, tem grandeza. Gente, e agora, para ficar essa informação bem gravadinha na nossa cabeça, a gente vai copiar ela no nosso caderno também, para a gente poder relembrar depois. Então, galera, antes da gente ir para o intervalo, a gente vai copiar no nosso caderno o que está escrito nesse balãozinho azul. Tudo bem? Podemos copiar Professora? direto. Oi? Então, eu posso escrever tudo e posso colocar umas nuvenzinhas por dentro? Pode. A decoração é livre. Pode ser decorado como quiser, mas o mais importante é a gente acabar de escrever. E aí avisar a tia. Não é para avisar depois que desenhar, é para avisar depois que escrever. Que aí no intervalo a gente pode decorar um pouquinho também. Então, Heitor, Davi, Letícia, Cauã, Pedrinho e Ana Mirella, nossa turma linda, vamos copiar o que está escrito aqui nesse quadrinho azul. E, Já estou copiando. importantíssimo, avisar a tia quando terminar. Mandar aqui no chat, tá bom? Pessoal, vamos agora fazer uma pausa para a gente ir no banheiro, beber água um pouquinho e a gente volta em 1 segundo. Então, pessoal, estamos agora de volta. Vamos continuar a nossa aulinha. Agora, pessoal, vamos voltar para a matemática, falar sobre o nosso assunto da aula de hoje, que vai ser grandezas e medidas. Copiamos no nosso caderno já a definição de grandeza, definição de medida, para a gente não esquecer. E agora a gente vai relembrar bem rapidinho as unidades de medida que a gente viu na aula passada. Vocês lembram quais foram as unidades que a gente viu? A gente falou sobre comprimento e falamos sobre capacidade. Nada disso aqui a gente precisa copiar agora, tá bom? Porque a gente já copiou isso no nosso na aula passada. A gente vai relembrar. Levanta a mãozinha, quem pode me ajudar a relembrar o que é o comprimento? Digo, ainda não. Foi. Comprimento, eu não sei o que é, porque acho que é um pouco mais difícil. Mas eu acho que é para medir. Vou até marcar a palavrinha aqui para você. Ó, comprimento para medir o Largura? aqui, ó, largura. Tamanho. O tamanho. O tamanho pode ser a largura, pode ser a altura. Muito bom, Letícia. Obrigada, Letícia. Agora, Aninha, a gente pode medir o comprimento, medir o tamanho, em que unidades de medida? Unidades de medida são essas que a gente viu. Letícia já falou para a gente que o comprimento a gente vai usar para medir o tamanho, para a gente ver a altura, para a gente ver o comprimento, né, a largura. E para a gente, quando a gente vai medir o tamanho, quais são as unidades de medida que a gente usa? Aninha, que estão aqui marcadas de vermelho também. Como realmente, para medir
tá certinha essa resposta. Que objetos a gente pode usar para medir o comprimento, Ana Mirella? Comprimento? Que objetos a gente pode usar para medir o comprimento? A cola, o celular. Ah, tá. A gente pode medir o comprimento desses objetos. Mas como a gente pode medir? Tá, a resposta aqui também. Como a gente pode medir? Saber quantos centímetros, quantos metros? Por aí vai. Quantos centímetros? Mas como que eu posso medir o tamanho de uma coisa? Saber qual é o tamanho? O tamanho. Como é que eu posso medir alguma coisa? O que eu uso para isso? Aham. Você vai medir o seu lápis com que objeto? Com uma fita métrica. Pode ser com uma fita métrica. Tem algum outro objeto menor que você pode usar? A régua. A régua para coisas pequenas. Muito bom, Aninha. Exatamente como a Aninha falou. A gente pode medir o comprimento das coisas com fita métrica, com trena, com régua. Perfeito, amor. Agora eu vou chamar o Cauã, que tinha ligado a câmera também. Cauã, ligado a câmera. Ligado a levantar a mãozinha. Cauã, a gente vai lá, beleza. Vou usar fita métrica, trena, régua. Vou medir o comprimento, ou seja, o tamanho de um objeto. E aí, na hora de escrever, de falar o tamanho desse objeto, eu vou usar que medidas para falar o tamanho do objeto? Você precisa de uma... Acho que uma trena. Pode ser uma trena. E aí, como que eu vou representar esse tamanho? Eu vou falar quilos? Tipo assim, Ou uma trena ou uma régua. sim, É metro. mas muito bom. É uma forma de falar, é metro. Faz sentido, Cauã, eu falar o tamanho de alguma coisa falando. O tamanho dessa caneta aqui é meio litro. Faz sentido eu falar isso? Não. E o tamanho é litro? Faz sentido eu falar, o tamanho dessa caneta é 2 quilos. Faz sentido eu falar o tamanho em quilos? Não. Exatamente. Por quê? Cada coisa vai ter a sua unidade de medida. O que é unidade de medida? A sua unidade a sua forma de medir. O nomezinho que essa medida leva, não é mesmo? E aqui a gente tem 3 nomes diferentes. Pode ler para a gente, Cauã? Quais são esses nomes diferentes? E para que serve cada um deles? Estão nesse retângulo? Tá nesse retângulo. E você lê o nome e fala para a gente para que ele serve. Peraí. Tá certinho, hein? Centímetros metros. Metros do meio. Metros, perfeito. E por último? Quilogramas. Quilogramas não, final a gente chutou. Vamos lá? Quilômetros. Quilômetros, mas, gente, o Cauã já falou até um que a gente vai ver hoje também. E aí, Cauã, qual que você acha? Centímetros é para coisas pequenas, médias ou grandes? Centímetros é para medir umas coisas bem grandes. Quer dizer, não tão grandes assim, né? Bem grandes. Por exemplo, uma régua. Uma régua, ela é marcada em centímetros. Aí você acha que podem ser coisas menorzinhas. Olha só. Por exemplo, a minha mão. Vou marcar aqui do 0 até a minha mão. A minha mão tem 20 centímetros. Né? Nossa! Pois é. A mão de vocês deve ter uns 15 centímetros, eu acho. Metros vai ser para tamanhos médios, por exemplo. A nossa altura vai ser 1 metro e alguns centímetros. Uma casa vai ser o quê? 3 metros, ou 5 metros, ou um prédio de 10 metros. Quilômetros vai ser uma distância muito grande, igual o Pedro estava contando do pai dele, que foi de Paraupebas até a Bahia. Foram muitos quilômetros, não é mesmo? Sim. E aí, essas letrinhas aqui do lado, Para construir uma rodovia também, né? Deve ser difícil. Para construir uma rodovia, a gente vai usar quilômetros. Muito bom.
E essas letrinhas do lado, galera, quem quer falar, levanta a mãozinha que eu já vou deixar. Para pra gente, essas letrinhas do lado é o quê? É um diminutivo só, é uma sigla para a gente resumir aquela palavrinha. Por exemplo, se eu falo, a minha mão tem 20 centímetros, eu posso escrever, a minha mão tem 20 centímetros, e aqui, ó, vou escrever aqui em cima. E escrever a palavra inteira, a minha mão tem 20 centímetros. Escreve tudo certinho. Escrevi a palavra toda, centímetros. Mas eu também posso fazer, ó, a minha mão tem 20. Qual é o símbolo de centímetros? Vi aqui que é cm. E fica assim, a minha mão tem 20 cm. Agora Porque o faz sentido cm porque você colocou esse CM, M, KM. KM, eu sei o que significa KM. Andar. Significa a mesma coisa, quilômetro aqui. Cada siglazinha, ela tá do lado da sua palavra. Então, isso é só outra forma. Se a gente está em algum lugar, a gente vê, 20 cm, a gente sabe que está falando de centímetros. É só uma forma mais curtinha da gente escrever. Se agora eu vou escrever a minha casa tem 5, aí eu boto aqui 5m do lado. Eu estou falando que a minha casa tem 5 o quê? Tem 5 centímetros, tem 5 metros ou tem 5 quilômetros? Tem metros, porque você colocou um M. Porque você colocou um M. Perfeito. Ao invés de escrever metros, eu botei um M, e aí a gente sabe o que quer dizer metros. Agora, se eu falo da minha casa para a sua são 5 quilômetros. Mas aí eu boto... Ai, gente, a tia falou dando a resposta já, né, tia? Assim não dá. Da minha casa para a sua, da minha casa para a casa da tia Paty, são 5 quilômetros. A KM. KM, exato, gente. KM porque significa quilômetros, para não ter que escrever tudo. Gente, agora então, relembramos o comprimento, relembrando agora a capacidade. Capacidade, Heitor. Capacidade é para a gente medir o quê, Heitor? É para a gente medir o peso? É para a gente medir o tamanho? É para a gente medir o quê? Liga o microfone, não esquece. Isso. Acho que é para a gente medir o peso, né? Peso? É uma coisinha diferente. Aqui, ó, eu acabei de marcar a palavrinha. É para a gente medir os... centímetros? Ó, aqui, por exemplo, na água, se eu falo, tem 1 litro aqui, Heitor... Ou o meu chazinho, que vai ter 200 ml, ou 10 ml de remedinho para a gente beber. Tudo isso eu estou falando de quê? Eu estou falando de coisas pesadas, Estou falando do tamanho de uma coisa? Ou estou falando de líquidos? Líquidos. Então, capacidade vai ser sobre líquidos. E aí, tem algumas formas da gente falar a quantidade de líquido que a gente tem. Pode ler para a gente, Heitor? As palavrinhas que vão estar nos retângulos. É só ler agora, gente. Para eu medir, então, a capacidade, para medir quanto líquido tem, eu vou usar que unidade de medida, Heitor? Litro e mililitro. Perfeito. Litros eu vou usar para quantidades maiores e para quantidades bem pequenininhas, como o remedinho que a gente toma, ou um copinho de refrigerante, a gente vai usar de litros. Agora, Heitor, como que eu posso medir a quantidade de líquido? Ou seja, a capacidade. Pode ler para a gente? Que objetos a gente... Jarra, copo, xícara, seringa. Exato. Então, são coisas que a gente tem em casa que a gente usa para medir a quantidade de líquido numa coisa. Então, a mesma coisa que a gente viu em cima, pessoal. Ó, por exemplo, comprei... Esse suco tem 3L. Se eu escrevo assim, esse suco tem 3L. Galera, eu estou dizendo que esse suco tem 3 o quê? Qual é? Tem 3 o quê? Qual a quantidade de líquido que tem nesse suco?
Quem souber pode abrir o microfone e responder. Litros. Litros, perfeito, Aninha. Agora, perfeito. Agora, se eu falo, coloquei 200 ml, que é como a gente fala, né? É a unidade do mililitro. Coloquei 200 ml de suco. O que significa, gente? Coloquei quanto? Que quantidade de suco? 200? Não. 200, mas 200 o quê? Foram 200 litros? Não. ml. ml. É milímetros. Milímetros? ml. Milímetro termina com metro, que é de comprimento, tamanho. O que significa uma ml, gente? O ml está do lado de que tamanho? Peraí. ML. Milímetro. Mililitro. A palavra é meio difícil de sair, mas é mililitro, gente. Mililitro. A mesma coisa que, aqui, filha, na seringa, vamos tomar 10 ml desse xaropinho. São 10 mililitros. Partezinhas muito pequenas de 1 litro, gente. ml é 200 ml. É 1 quilo e 200 ml de coisa. Não, Pedrinho. Não é bem por aí, não, mas são comparações diferentes. A gente não vai fazer essas comparações agora, que a gente vai aprender a fazê-las também. Mas sempre que a gente ouve ml, Pedrinho, espera um pouquinho, deixa sua mãozinha levantada, que a tia daqui a pouco te chama, tá bom? Sempre que a gente ouve ml, a gente está falando dessas quantidades pequenas de medida. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre massa. Então, massa, gente, o que a gente pensa quando a gente ouve massa? A gente lembra de peso. Massa, então, é a forma, é a unidade de medida que todo mundo, ao redor do mundo, combinou, né? As autoridades que definem esse tipo de coisa, combinaram de todo mundo usar massa para medir o peso. Então, se eu quero saber o peso de uma caneta, de uma pessoa, de 10 sacos de cimento, do que eu quiser, de todos os meus brinquedos, tudo que eu quiser medir o peso, a gente vai medir dessa forma, usando a massa, essa forma da gente medir, né? A gente vai medir a massa, que é o peso, em quilogramas. E a principal unidade de medida que a gente vai ter... Ai, tá saindo toda hora. A principal unidade de medida que a gente vai ter para falar de quilos, de quilogramas, de falar de peso, vão ser os quilogramas, e o símbolo vai ser KG. Tia, mas quilogramas começa com quê? Como que o símbolo é KG? Nem tudo faz sentido, meus amores. Não tudo é dessa forma. Essa é uma regrinha. Quilogramas se escreve com Q, mas o símbolo é KG. E a gente aprende isso e segue para escrevendo dessa forma, gente. Então, mas é para a gente entender melhor. Quilos a gente vai usar para coisas maiores, como uma pessoa, por exemplo, a tia, que tem 60 quilos. Então, para coisas maiores, como uma pessoa, quantidades maiores, a gente vai comida, muitas coisas, né? De comida mais pesadas, como arroz, feijão, a gente vai falar em quilos, quilogramas, né? Como o caso da tia, que tem 60 quilos. Vocês provavelmente têm por volta de 40 quilos, eu imagino, 35 quilos. Não sei bem, então posso estar muito. Para coisas um pouco mais levinhas, a gente vai usar gramas, né? E 1 grama, gente, tem 1 quilo, no caso, tem 1000 gramas, para a gente ter noção. Então, tia, se eu vou na padaria e eu peço 100 gramas de queijo, 1 quilo de queijo, vocês vão comer queijo até enjoar. É muito queijo. Geralmente, a gente pede o quê? 100 gramas de queijo, 200 gramas disso, daquilo. A gente compra o fermento, que tem gramas. Então, quando a gente está falando do peso, de uma coisa que ela é bem mais levinha, a gente vai usar gramas, que é o símbolozinho G. E para medir isso tudo que a gente está falando, a gente vai usar principalmente a balança. Pode ser uma balança grandona, que dê para a gente subir em cima, pode ser uma balança de mercado, de feira, para a gente medir o tomate, para a gente medir a maçã, pode ser uma balança de cozinha, bem levinha, para a gente medir as quantidades de pós, como açúcar, sal, etc. As nossas receitas, são muitas formas. Agora eu vou circular algumas coisinhas aqui para a gente copiar no nosso caderno, antes da gente se encaminhar.
Galera, a gente vai copiar no nosso caderno, assim como a gente fez com as outras unidades de medida. Vamos copiar o que está dentro do retângulo vermelho. Então, massa. Aqui, Pedrinho trouxe para a gente, por exemplo, uma balança para a gente representar. Muito bom, Pedrinho. Ótimo exemplo. A balança do Pedro aí para a gente. Pedrinho, agora vamos copiar no nosso caderno também, que a gente precisa copiar. Esse retângulo aí? É o que está no retângulo. É para copiar tudo que está no quadro, tia? Não. Vamos copiar o que está no retângulo vermelho. Massa, quilograma, kg, grama, g. Como medimos a massa, balança. Vamos copiar essas 4 coisinhas no nosso caderno, tá bom? Uma caneta tipo uma dessa, eu acho que é um 6. Pera, baixando. Uma caneta dessas a gente mede em gramas. Muito bom, Pedrinho. Uma caneta Agora, 7 gramas. olha só, 7 gramas. Estamos ao vivo já. Já sei que o Pedrinho vai se divertir medindo coisa nessa balança aí depois que ela acabar. Pedrinho, vamos pegar agora nosso lápis para a gente copiar. Vamos copiar tudo que está dentro dos retângulos vermelhos apenas. Não vamos copiar tudo que está no quadro, só o essencial, que é o que está dentro dos retângulos vermelhos. Então, vão terminar, vai mandar um ok no chat para eu saber que vocês terminaram, tá bom? Professora, mas não E a professora, eu não... Espera um Chico, pouquinho. qual não tem uma balança aqui? Tem vários balões. Então, eu não entendi, por causa que um lado tem 2 e outro lado tem 3. Qual o lado que está mais pesado? O que tem 3 ou o que tem 2? Que tem 3. Aí, qual vai... Aí eu não sei mais. Mas então, essa balança aqui é um exemplo de balança mais antiga, né? Porque ela não fala exatamente qual é o peso, ela só fala qual que é mais pesado. Então, o lado que fica mais baixo é o lado que fica mais pesado. Mas hoje em dia as balanças que a gente usa são mais essas outras balanças aqui que mostram para a gente o número do peso. É que eu não sabia. Podia ficar mais alto também, mas é mais provável que fica mais baixo, né? Por causa que é mais peso, aí não vai aguentar muito. Então, o que fica mais baixo é mais leve ou mais pesado? Hein, Letícia? O lado esquerdo. Exato, o lado esquerdo, que tem mais maçãs e é mais pesado. Muito bom. Agora, então, tem uma borracha. Rapidinho, a gente vai passar, pessoal. Vou pedir para todo mundo desligar o microfone um pouquinho para te falar. A gente vai passar para a nossa retrospectiva. Hoje a gente relembrou a capacidade e o comprimento, que foram medidas o que é grandeza e medida, que foram coisas que a gente viu na semana passada. Entendemos um pouquinho melhor sobre isso, falamos sobre a massa, sobre o peso, como a gente pode medir, né, a massa, o peso, seja nosso, dos outros objetos. E vamos continuar ainda vendo esse assunto de medidas e grandezas, que ele tem muita coisa para render. Vamos praticar bastante para a gente estar usando isso no nosso dia a dia, ó, da melhor forma, chuchu bonito. Agora, gente, vamos fazer a nossa retrospectiva, vamos levantar as nossas mãozinhas e eu vou chamar um a um antes da gente se despedir, tudo bem? Então, todo mundo levanta a mãozinha, já vai pensando na retrospectiva. Vamos começar com a Letícia. Letícia, o que você aprendeu hoje, Letícia? Hoje a gente continuou o assunto. Não. Hoje a gente continuou o assunto. Não. Tudo bem. A gente continuou o assunto sobre pesos, né? E aí a gente fez a habilidade para a vida mais legal do mundo. Ai, amei. Não foi não. É a segunda mais legal, por causa que a de forca foi mais legal. A de forca? Tá bom, tá bom. Tudo bem. Aí a gente fez uma difícil e também a gente escreveu a palavra no caderno.
a gente também. Peraí. A gente fala um pouco na habilidade para a vida sobre. Peraí. Sobre uma vida. A vida de sucesso. E sucesso, o que mais? O que você lembrar. Quer adicionar mais alguma coisa ou parar por aí? Não, eu quero o sucesso. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? É você que tem que dizer, meu amor. Esse momento da retrospectiva é o que você lembra. Sucesso. Eu não sei o que é. É o jeito. Peraí, que eu tô lembrando. É uma palavrinha que você quer lembrar? É que ela tá muito inteligente, aí ela esqueceu, né? Porque os Ela estudantes esquecem às amei essa vezes. justificativa, Cauã. Eu vi, Letícia. Cauã falou que você tá muito inteligente. Difícil lembrar uma palavra assim de tantas palavras. Não é, que né? você Depois tão de tantas inteligente. coisas. Amei. É como a gente queria que fosse? Pode ser uma vida de sucesso e como... E vamos botar quer, né? Quer que a vida Qual era seja. a palavra? Pode ser uma vida de sucesso, uma vida boa. E a outra eu não sei. Pronto. Muito Eu bom. também quero falar que eu não gostei dessa aula. Não gostou? Você amou? Não. Me mata não, Letícia. Mata não. Que isso. Ela não gostou, ela amou. Tipo, amou. Muito bom. Explodindo de tanta alegria. Agora, então, vou chamar a Ana Mirella para fazer retrospectiva. Vamos fazer uma Eu retrospectiva. amei. Muito bom. Obrigada, Não, Letícia. maravilhoso. Maravigold, amei. Falando em Maravigold, venha, Aninha Maravigold. O que você aprendeu na aula hoje, Aninha? Aprendi a massa, grama, como medimos a massa na balança. Mais alguma coisa? Fizemos a granoesa e copiamos aqui no caderno. Perfeito, Aninha. Quer adicionar mais alguma coisa ou podemos... Na tela. Perfeito. Tá bom. Tá bom? Beleza, obrigada, Aninha. Heitor, fala pra tia. É o último, né? Vou te chamar logo depois do Heitor, Pedrinho. Heitor, o que você aprendeu hoje? A gente teve mindfulness, a gente teve habilidades para a vida. A gente viu sobre aquele assunto sobre o peso. A gente aprendeu sobre quilogramas. E a gente copiou uma coisa no caderno. Muito bom, meu amor. Cauã, fala o que você aprendeu hoje pra tia, por gentileza. Hoje a gente aprendeu a forma de medir a ser famoso lá, né? Falamos sobre uma vida de sucesso, né? E se eu não me engano, acho que a gente também... Nossa, agora eu tô com um branco na cabeça. Eu tava com muita coisa para falar em mente, só que aí depois dá um branco. É sempre assim. Mas o que mais você lembra, meu amor? Eu só lembro que a gente fez essas duas coisas. E a retrospectiva também foi bem legal. Ótimo. Retrospectiva. Perfeito, meu amor.
que você lembra já está excelente para a gente. Muito bom. Pessoal, a nossa aulinha vai ficando por aqui, que já voltou, né, a página. Esperamos que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um prazer estar com vocês, como sempre, ter a audiência de vocês também. Se ficaram com alguma dúvida da aulinha de hoje, mandem para a gente, que a gente vai responder com o maior prazer. Se também copiaram as coisinhas no caderno junto conosco, fizeram um vídeo, tiraram uma foto, ou fizeram algum desenho, é só mandar para a gente e marcar @alicerceedu no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Então, galera, a gente se vê na próxima aula, que vai ser amanhã. Vai dar tempo de ficar com saudade mesmo assim. Agora a gente vai passar. Vamos ligar o telefone para se despedir. Tchau, gente. Gente.